Olá, mulheres! Estamos aqui com mais um programa Papo de Mulher para vocês. E hoje a nossa entrevistada é a doutora Renata Furlan, fonoaudióloga. Também fica aqui e acompanhe o quadro com as nossas profissionais especializadas, doutora Patrícia Remesic no Harmonizando e Bruna Ribeiro no Dicas de Make. Tudo aqui para vocês no Papo de Mulher de hoje. Estamos aqui com a entrevistada de hoje, a Renata Furlan, doutora fonoaudióloga. Um assunto totalmente diferente para vocês. Renata, obrigada por aceitar nosso convite. Conta um pouco para a gente, o que seria uma fonoaudióloga? Primeiramente, boa noite, queria agradecer o convite. Bom, o que a fonoaudiologia faz, né? A gente orienta, reabilita, avalia todas as questões de comunicação, então fala, linguagem, pode ser a linguagem escrita, dos disléxicos, alterações de mastigação e deglutição, as pessoas que podem engasgar, alterações musculares de motricidade orofacial, voz, fonoaudiologia educacional, que é onde eu atuo bastante também, gagueira. Então nós temos um leque bem grande. Mas, basicamente, tudo que envolva comunicação, mastigação e deglutição, como eu disse também, né? Caramba, é muito mais do que só a nossa voz. Muito mais. Né? Envolve muito mais coisas. Hoje, o que você encontra, algo assim, bem comum nessa questão de crianças, principalmente, que procuram por uma fono? Bom, a gente, da pandemia para cá, 2020 para cá, a gente tem percebido muito um atraso na fala das crianças. Então, as crianças, a ideia é que as crianças, o padrão é que as crianças comecem a falar as primeiras palavras por volta de 1 ano, né? Mas as crianças chegam com 2 anos e meio e não falam nem mamãe, nem papai. Então, é um atraso. Claro que cada criança tem um tempo, né, o seu tempo, mas a gente tem um tempo, a gente tem um padrão. Então, se isso começa a atrasar demais, isso é perigoso. Então, hoje, pós-pandemia, é a maior queixa no consultório. Crianças que não falam, crianças que não se comunicam, que não produzem uma frase, que não sabem contar histórias. E aí, quais são os nossos primeiros sinais de alerta, né? Se 1 ano ele deveria estar falando, pelo menos algumas palavras, mamãe, quer água, por mais que seja de uma forma errada, a gente começa a ver crianças que só apontam, ou crianças já muito espertas também, que vão e pegam as coisas. E aí a gente também tem um contraponto. Papais, mamães responsáveis que não esperam essa criança pedir. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma rotina que é extremamente importante, mas ofertar tudo para a criança, por que ela vai falar? Pula um obstáculozinho, um degrau. E adultos? Geralmente um adulto te procura por exemplo, cantor, a gente trabalha muito com cantor aqui na TV, dicção, toda a questão de timbre e tudo mais, fonoaudióloga também. Fonoaudiólogo também. Então a gente tem o professor de canto, que faz um aperfeiçoamento, toda a questão de técnicas, e nós que trabalhamos a prevenção ou reabilitação. Então, se esse cantor, por exemplo, pode ter um nódulo de prega vocal, um calo, o famoso calo, né? No caso dos adultos também, pós-AVCs, pós-derrames. Então, um adulto teve um derrame, por exemplo, e ele perdeu a habilidade de falar. Então, um caso muito comum é quando atinge a parte da fala no cérebro, né, que é o lado esquerdo, ele não consegue ou nominar as coisas, ou organizar uma frase, ou contar histórias, né? E aí tem que meio que relembrar. Reabilitar isso, na verdade. Como se faz. Em relação à voz também, a gente tem uma demanda bem grande de professor. O professor fica muito rouco, o professor perde a voz, e a gente também precisa reabilitar porque é um instrumento de trabalho dele. A gente precisa falar. Não que a gente queira, às vezes, mas a gente precisa. Eu sinto muito também pessoas com problemas em oratória, em falar em público. É uma coisa que a fono também pode te auxiliar? Pode também. Quando uma pessoa ela tem essa dificuldade, geralmente, não que seja uma regra, são pessoas mais tímidas, mais acanhadas, né? Então, a gente faz um trabalho de técnica mesmo. Então, a gente tem algumas técnicas, articular melhor, respirar, saber bem do seu assunto,
olhar para um ponto fixo. Então, a gente faz alguns treinamentos para essa pessoa criar uma confiança e ir melhorando essa questão da comunicação de forma geral, as palestras, né, e toda essa parte. Porque hoje em dia, ainda mais na forma, né, no mundo que a gente vive, o marketing explodiu. A gente, né, o celular, é propaganda, é milhares de coisas ao mesmo tempo. E principalmente, a gente vê em questão de atletas, artistas. Se a pessoa não souber conversar com o público, ela meio que mata metade do trabalho dela, por mais que ela tenha talento e tudo mais. Né? A gente precisa dessa interação. E às vezes eu vejo muito algumas pessoas que, por conta até mesmo do uso desenfreado que a gente usa celular hoje, a gente perde o hábito de conversar. A gente manda mensagem. Acho que talvez isso também mudou muito, né, do cotidiano de todo mundo. A gente tem essa questão também muito explícita com as crianças. Então, hoje, achar que deixar uma criança no celular, no tablet, na televisão, é um estímulo. Não é. Porque a criança, ela aprende por imitação, nós adultos precisamos dessa interação, então você imagina uma criança, né? E aí ela não tem essa contrapartida. Então, a criança está assistindo, por exemplo, um vídeo, é bem legal. Tem músicas, né? A gente pega os desenhos repetidos, né? Então, cores e tal. Mas aí ninguém vai lá e fala para a criança assim, que cor que tinha nesse desenho? Que animal que tinha? Então, aquela informação, às vezes ela nem tá prestando atenção. Quantas vezes a gente fica assim, ó, no celular, no Instagram? A gente não tá digerindo aquele conteúdo. Não. Pra você parar e ver algum conteúdo, é isso que você falou. A pessoa tem que estar bem articulada, bem comunicativa, com um tema interessante, com palavras-chave. E aí você para ver, nossa, isso aqui é interessante. Imagina a criança. A gente pega hoje crianças, 3, 4 anos, que tá ali, ó, rodando o dedinho também. E aí ninguém pergunta pra ela o que ela tá vendo. E aqui, ó, eu não tô pra julgar mãe, porque mãe fala assim, mas é a hora que eu tenho pra ficar com... É a hora que eu tenho pra fazer uma comida. Tudo bem. Se for nesse tempo, se eu estiver produzindo uma comida, ele estiver ali naquele momento, ok, a gente entende a rotina, né? Mas se a criança ficar o tempo todo, ele não vai absorver. E talvez até meio que acompanhar isso, porque hoje, né, a gente tem milhares de coisas expostas que não precisa, né? Ainda mais uma criança. A gente já acha desnecessário, imagina uma criança. E eu acho muito engraçado também essa questão de fala, porque adolescente, principalmente os meninos, a gente vê uma diferença na voz quando chega na puberdade. As meninas também, muda bastante. Mas acho que os meninos é mais gritante a diferença. Como que é trabalhado isso? Na verdade, o menino ele chega numa fase da puberdade dele que chama muda vocal, que é essa alteração mesmo, né? E tem tudo relacionado com a parte hormonal, mas também com a parte física, tá do mesmo jeito que ele vai crescendo. A gente tem aqui as pregas vocais, que são responsáveis pela nossa fala, né? E aí ela também estica mais. Então, nesse momento, eles sentem essa alteração, mas a gente não trabalha muito a reabilitação, porque é um processo natural. Sim. Se depois disso ele fica mais rouco, ou fica com uma voz mais fina, a gente começa a monitorar isso. Ou, de repente, tem uma voz muito mais grossa, que não condiz com aquele padrão de menino, ele se esforça para falar, a gente também tem que reabilitar, né? Para pôr esse tom de voz confortável para ele. Né? Mas é uma coisa que acaba acontecendo e vira chacota para os meninos, né? Não tem jeito. Não, eu achava engraçadíssimo na minha época, porque acontecia isso às vezes, de um menino gigante, grandão, tinha um vozeirão, de repente estava com uma voz mais fina, e depois vai mudando. A gente até brincava que, deve ser imitação, alguma coisa do tipo, e não é, realmente Não é. Acontece. Uhum. E no caso de pessoas, por exemplo, que fumam, que realmente altera muito a voz, né? A voz fica um pouco mais rouca, mais grossa, assim. A gente tem um conjunto de coisas que prejudicam a voz, né? Os cantores sabem muito bem disso, os professores. Então, assim, bebida em excesso, chocolate em excesso, leite em excesso, porque tudo vira uma secreção, né? E o cigarro é um dos principais fatores. Mas o chocolate é demais, gente. Vai passar um pouquinho. Chocolate. Não antes do seu uso profissional de voz. Então, por exemplo, antes da gente fazer uma entrevista, a gente não come chocolate. Nem antes de dar uma aula. Que triste. O cigarro faz mal, porque além de tudo alterar a voz, ele pode vir com a parte, vamos dizer assim, física, né?
de causar o atrito ali dentro das pregas vocais, muitas substâncias pode gerar um câncer, né? E conforme a pessoa vai envelhecendo e é fumante, sempre tem aquela voz que você lembra. Você escuta uma pessoa, você fala, nossa, é fumante. Porque assim, ela muda completamente o padrão vocal ali, né? Não tem jeito. Eu acho que também essa história de clima, porque nós não temos mais estações do ano, nós temos todas as estações em um dia, por exemplo. E a gente vai do ar-condicionado e quase para um aquecedor à noite, o negócio fica muito louco. Eu já tenho o quê? Desde o começo do verão, eu já fiquei sem voz e o negócio não tá rolando. Mas eu acredito que seja muito por conta do ar-condicionado. Porque é viciante dormir com o ar ligado no 15 gostosinho. A mudança de temperatura é extremamente prejudicial também, né? Então, em Indaiatuba, a cidade do sol e do ar-condicionado, não tem como. Então, a gente tem que tentar evitar, pelo menos, o choque brusco. Então, assim, tá aqui, vai diminuindo. Aliás, vai deixando o ar um pouco mais quente para a gente sair lá na temperatura de 30 graus. No mundo ideal, a gente usaria um lencinho na região para proteger, né, as pregas vocais. Cuidado também, porque o ar-condicionado ele deixa o tempo mais seco, então assim, tentar umidificar, né, manter o ambiente mais umidificado, fazer uma inalação só com soro, para a gente hidratar toda a região respiratória, né, de prega vocal, então isso já ajuda bastante. E geralmente, a gente associado, né, ao ar-condicionado, a gente tem um uso excessivo da voz, então usar demais também prejudica. O que a gente precisa fazer? Momentos de pausa, momentos de descanso, momentos de silêncio. Então, você trabalhou o dia inteiro com a sua voz. Chegar na sua casa, tentar não falar muito. Brincar de vaca amarela. Exatamente. Manda uma mensagem, não manda um áudio de 10 minutos. A gente tem mania de ficar mandando áudio de podcast, né? De repente, quando o babado é grande, é um podcast mesmo, um audiobook. Acontece. Então, não, mas gostei disso. E geralmente dormir ajuda a fazer todo esse trabalho de manutenção? Essa reabilitação, né, do músculo, né, porque é um músculo. Então, ela reabilita, ela descansa, ela se regenera para o dia seguinte, vamos dizer assim. Atividade física ajuda. Água, né? água o dia inteiro, água. E não adianta falar assim, tomei 2 litros numa golada. Não, é ao longo do dia. E quanto mais você usa a sua voz, mais você vai tomando. A maçã, de fato, que a gente vê nos desenhos, né, que os professores ganham, ele funciona como uma distringente das pregas vocais. Então, ele ajuda a limpar, né? A gente sente aquela secreção, aquela mucosinha que a gente tem vontade de fazer. A gente come maçã para limpar, ela ajuda na hidratação também. Então, é uma excelente dica. Água, maçã. Ai, adorei, gente. E agora, para a gente finalizar, eu queria agradecer e também passo suas redes sociais para a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho. Bom, no Instagram é @doutora, DRA, Renata Furlan, e no Facebook também, doutora Renata Furlan. Obrigada pelo convite, eu adorei. Se vocês precisarem, eu estou à disposição. Vamos cuidar da nossa voz. No que ajuda a harmonização facial em pacientes que tiveram AVC ou uma paralisia facial? Eu sou a doutora Patrícia Remezic, cirurgiã dentista e biomédica, e vamos falar hoje sobre paralisias faciais. O rosto do paciente pode ter sido paralisado por N motivos, né? Nós temos paralisia de Bell ou um paciente que teve um AVC e ficou com o rosto contraído. A harmonização facial, será que ela pode ajudar nesses casos? Pode sim. Então, o rosto do paciente pode estar paralisado de forma que repuxou algum músculo, alguma estrutura, e ele passa um aspecto de sofrimento, um aspecto de dor. A harmonização facial pode melhorar essa expressão. Nós podemos usar, por exemplo, a toxina botulínica. Então, o paciente ficou paralisado com a boca torta e repuxada. Nós podemos pegar esse músculo que ficou contraído, então durante a paralisação o músculo paralisou contraído e puxou o lábio para cima, dessa forma. Nós podemos aplicar a toxina botulínica naquele músculo específico e relaxar. Não significa que vai ajudar a voltar à movimentação, não vai trazer de volta aquele movimento muscular, não. Mas quando o paciente estiver relaxado, ele vai dar um aspecto mais suave, uma expressão mais suave para essa pessoa. Então, nós vamos suavizar as expressões do paciente
vai minimizar aquele rosto que pode expressar dor, sofrimento. Então, a gente pode aplicar um botox, por exemplo, ou fazer procedimentos no sentido de melhorar esse aspecto visual do paciente. Em relação a voltar a movimentar, aí é um leque bem grande, né, de profissionais, médicos, fisioterapeutas, precisa também fazer alguns ajustes nutricionais, algumas vitaminas, alguns minerais que ajudem na regeneração e aquele trabalho de formiguinha, né, da equipe interdisciplinar. Mas a harmonização traz sim uma saúde emocional, porque quando você olha no espelho e vê uma melhora no aspecto, uma melhora, né, uma suavização ali daquele semblante, ele traz uma saúde emocional para o paciente. Então, eu já falei aqui com vocês algumas vezes e eu repito, a harmonização, ela não é frescura, né? Ela é saúde emocional, porque a autoestima também é saúde. Então, se você conhece alguém que teve alguma paralisia, que teve um AVC, procure um profissional capacitado para ajudar nesse aspecto. E lembre-se de se colocar sempre em boas mãos. Escolha bem o profissional que vai te atender. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou algum outro assunto, mande a sua mensagem, deixe o seu recado e a gente se vê aqui semana que vem no Papo de Mulher. Chegamos ao fim de mais um programa Papo de Mulher. Espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo, curtindo e compartilhando o nosso programa, porque semana que vem tem mais um Papo de Mulher para vocês. Até a próxima!